A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Essa palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Aleluia! Com certeza Deus vai te edificar poderosamente com essa mensagem da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor. Que o Senhor possa falar conosco por meio do Teu Espírito. Abre os nossos olhos para que possamos ver o Senhor, para que possamos ter revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 53. Então, esses dias estamos compartilhando o livro de Isaías, desse profeta que foi canal de Deus para profetizar tantas palavras poderosas, principalmente acerca de Cristo. E hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar de Cristo. Vamos falar daquilo que Ele fez, na verdade, da grande troca, né? Do que Deus fez ali por meio de Jesus na cruz por nós, para que nós fôssemos abençoados, para que nós pudéssemos receber, para que nós pudéssemos ter, na verdade, o que Ele tem para nós. Isaías 53, um texto muito conhecido da palavra de Deus, muito importante para nós. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Com certeza é o caminho de Jesus para a cruz. Nesse caminho não havia beleza, não havia formosura, né? E aí, versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aqui é uma expressão do caminho de Jesus ali na cruz. Ali ele foi humilhado, ali ele foi castigado, ali ele perdeu ali a sua beleza, né, física, né, tamanha, sei lá, sofrimento, tantas chibatadas que ele recebeu, tantas dores que ele sofreu ali. Com certeza ele estava sendo rejeitado, né? Mas esse que foi rejeitado viria a ser o nosso Salvador. E essa é a graça de Deus. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, ele levou a nossa dor. Nós deveríamos passar por aquela dor, aquele sofrimento, mas Cristo tomou o nosso lugar. Essa é a grande troca. Quando nós deveríamos ser punidos, nós deveríamos passar pelo sofrimento, mas Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus padeceu por nós. Jesus levou as nossas dores. E por isso nós estamos aqui hoje. Por isso que você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem. Certamente porque um dia você viu que Jesus morreu na cruz por você. Ele tomou o seu lugar. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Com certeza na cruz ele foi moído por conta das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Por isso que nós precisamos entender que nós éramos incapazes de alcançar os céus se Jesus não viesse para levar a nossa iniquidade, para pagar a nossa dívida, para pagar o nosso pecado. Então hoje nós somos livres porque um dia Jesus veio para carregar o nosso pecado, para levar na cruz as nossas iniquidades
E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso que tomar a cruz deve ser tomada calado, né? Então as pessoas dizem, nossa, é que só eu que tomo a cruz. Não, então você não está tomando a cruz. Você está fazendo outra coisa, né? Mas tomar a cruz, no caso aqui, você viu que Jesus tomou a cruz calado. Ele que podia se justificar, ele poderia ser livre, ele decidiu tomar a cruz por nós. Então a cruz foi essa grande troca. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que quando Deus olhasse para nós, não vesse mais alguém condenado, alguém cheio de culpa, alguém que foi condenado pelo mal que fez pecado. Então hoje, quando Deus olha para nós, ele nos vê como justo, como justificados, como aquele que cumpriu todas as exigências. Mas na verdade nós não cumprimos, quem cumpriu foi Cristo, mas nós entramos em Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a sua justiça. Nós demos o nosso pecado e recebemos a sua justiça. Se por meio de um reinou a morte entrou, o pecado entrou sobre as nossas vidas, e não fomos nós mesmos que iniciamos o pecado, você sabe disso? Foi ali Adão e Eva, mas nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós recebemos, né, como herança o pecado, e também, claro, pecamos também, mas agora também, por meio de um só, por meio de Jesus Cristo, nós reinamos em vida. Ou seja, agora por causa de um também, eu me tornei justo. Olha que coisa maravilhosa. Veja, por um lado, eu me tornei pecador por causa de um homem, mas por causa de um homem, Jesus Cristo, agora eu sou justo, eu sou justificado em Cristo Jesus. Você pode colocar isso, escrever isso, eu sou justo. Aleluia, eu sou justo. Nós somos justificados. E aí, lembra que nós lemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Jesus. Então, o castigo veio sobre Jesus para que hoje nós desfrutássemos da paz. Por isso você precisa viver em paz. Você precisa viver em paz. Por quê? Porque o castigo já foi levado. Foi levado lá naquela cruz. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que eu fui considerado agora justo, na verdade, eu recebi o dom da justiça, foi um presente de Deus que eu recebi. Então, agora eu posso andar em paz. Eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com o meu Deus. Não sou mais inimigo de Deus, não estou em guerra contra Deus, mas na verdade agora eu tenho paz com Deus e eu posso ter um relacionamento com o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz lá Romanos 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, porque Cristo levou o nosso pecado, porque Cristo, ele sofreu no meu lugar, porque ele tomou as minhas dores, porque ele tomou aquela cruz, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não vivo mais como condenado, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E mais do que isso, me livrou da morte. Me livrou do pecado. Entende? Foi naquela cruz que houve essa troca. Por isso que você não é mais um pecador. Você agora é um filho amado de Deus. E você é aquele que foi justificado. Aquele que não tem mais condenação. E nesse mesmo capítulo, é um texto muito conhecido também, nosso,
versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, lembra? Ele entregou na cruz por nós. Que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora, olha que troca maravilhosa. Eu era pecador, Jesus levou o meu pecado, e agora eu posso ter graciosamente com ele todas as coisas. Não só a salvação, glória a Deus, porque esse é o maior dos presentes. A nossa salvação é algo, né, que a gente não pode descrever, tamanha graça de Deus, mas também podemos viver uma vida cheia de paz, de alegria, de harmonia, tudo por causa do que Cristo fez na cruz. E de graça. É de graça, apenas receba, é sem merecer, é favor imerecido, é a graça de Deus para com as nossas vidas. Quem crê, diga amém. E o texto continua dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então não há mais como acusar-nos, porque nós já fomos justificados. Eu sei que existe um acusador que de dia e de noite tenta nos acusar. Mas uma coisa é certa, não precisamos mais viver debaixo da acusação. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço. O que foi profetizado em Isaías 53 já aconteceu. Ele levou o nosso castigo. Ele levou a nossa dor, ele levou as nossas iniquidades, e por isso agora nós temos a sua vida, e nos trouxe a sua paz, e nos trouxe a sua alegria. E agora não tem mais acusação. Por quê? Porque Jesus já pagou a dívida. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Vou colocar mais, só para que você entenda. E que poderia te condenar. Mas a Bíblia diz, e também intercede por vós. Ele não é o promotor. Ele não é aquele que te denuncia. Pelo contrário, ele é seu advogado. Tem até uma música, advogado fiel, não é verdade? Então, ele é o seu advogado, ou seja, ele é o seu defensor. Você agora tem um advogado que intercede por você. Uau! É como se Deus falasse, não, Jesus falasse, não, peraí, não. Esse aí não é pecador, não. Eu já paguei o preço por ele lá na cruz. Não tem mais pecado sobre a vida dele. Olha que glorioso. Jesus hoje intercede por você, Ângela. Né? Por você, Otávio. Érica. Então, Deus agora se manifestou o seu amor entregando Jesus na cruz, e Jesus agora se tornou o nosso advogado. Aleluia. Você tem um advogado no céu. Não se preocupe. Não viva mais debaixo de culpa e nem de condenação. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Preciosa essa palavra, né? Que a gente tenha a revelação disso. Porque não pode ser apenas um conhecimento aqui, ó, na nossa mente, mas uma revelação no nosso espírito. Para que a gente viva em paz. Você já percebeu que às vezes nós não temos algo, ou às vezes nós não temos fé porque achamos que não merecemos. Achamos que Deus não pode nos dar porque temos erros, temos falhas, sendo que Jesus já morreu na cruz para justamente perdoar os nossos pecados, para justamente termos fé de que Ele pode fazer. A fé de que Ele pode se mover, a fé de que Ele pode agir em nosso favor. Isso é glorioso, isso é poderoso. Então você precisa ter essa revelação que Cristo já tomou o seu lugar naquela cruz, morrendo para que você possa ter vida e vida em abundância em nome de Jesus. E eu gostaria de também ler mais alguns versículos de um outro capítulo de Isaías, que é muito poderoso. Isaías 55, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja, enquanto você tem a oportunidade, faça. Busque ao Senhor. Enquanto é tempo, busque ao Senhor. Enquanto é tempo, enche as suas vasilhas de azeite. Não perca tempo nessa vida. Você vê a história daquelas virgens, das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 nécias.
As 5 prudentes, elas aproveitaram o tempo na vida para juntar azeite, que fala de uma vida cheia do Espírito. Mas todas elas dormiram. O dormir na Bíblia significa que elas morreram. Porém, aquelas nécias, aquelas imprudentes, insensatas, elas não viveram a vida cheia do Espírito. Elas não aproveitaram o tempo enquanto poderia encher as vasilhas. E por isso, depois elas não entraram ali para a festa naquele momento do casamento, né? Então veja, tudo porque não aproveitou o tempo da oportunidade. Então, hoje é o tempo da oportunidade. É o tempo de enchermos do Espírito. É tempo de sermos cheios da palavra. É tempo de sermos cheios da glória de Deus. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de invocarmos ao Senhor e ouvirmos aquilo que Deus tem para nós, para as nossas vidas. Temos que aproveitar a oportunidade. Versículo 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-te ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia, ele é rico em perdoar. Por isso, talvez você está aqui me ouvindo e aí está afastado do Senhor, ou mesmo você ainda não teve a experiência com Jesus. Volte-se para ele. Vá para ele. Sabe por quê? Porque ele é rico em perdoar. Não há pecado grande demais que ele não possa te perdoar. Ele te aceita. Justamente a cruz foi justamente para que você pudesse chegar até ele. Para que você pudesse estar diante dele. Então se volte para o Senhor. Talvez você está na lama do pecado, mas volte-se para o Senhor. Porque ele é rico em perdoar. Aleluia, esse é o nosso Deus. Deus gracioso. Perdoador. Amém? Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Isso é o mover do Senhor, é o que Deus faz. Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, são maiores do que os nossos. Por isso nós precisamos se entregar a esse Deus, porque esse Deus sabe o que está fazendo. Ele tem pensamentos maiores que nós não podemos nem imaginar, de coisas boas que ele tem para nós. Ontem eu estava dando aula no seminário, e era justamente falando sobre aquela cura daquele coxo, que foi até o templo para pedir esmola. Ele costumava pedir esmola ali. E ele foi com o pensamento de que poderia ter uma esmola. Então João e Pedro estão vindo. E ele então já olha para eles com o pensamento de que eles podem dar uma esmola para ele. Mas ele não sabia que os pensamentos de Deus eram maiores do que o dele. Eram maiores do que ele mesmo podia pensar sobre o que Deus podia fazer na vida dele. E naquele momento, à espera por uma esmola, o que aconteceu? Pedro vem, olha para ele e diz, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Naquele momento ele saltou e se levantou e pôs-se em pé e começou a celebrar o Senhor por um milagre tão extraordinário. Veja, ele estava pensando que apenas poderia receber uma moeda, uma esmola, mas agora ele recebe o poder do alto, ao ponto de que ele se alegra, se celebra e se torna um testemunho vivo do mover de Deus ali naquele tempo. Uau! E aquilo que o ouro e a prata não podia fazer, Deus fez. Eu quero dizer, talvez você está preocupado com o que o ouro e a prata pode te dar, mas os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. E Ele vai te dar coisas muito maiores e muito mais gloriosas, porque é o que Deus pensa ao seu respeito. Você vê a história de Zaqueu. Zaqueu, ele queria apenas ver Jesus. Ele então sobe numa árvore, apenas para ter a experiência de ver Jesus. Mas o pensamento de Deus era outro. O Senhor Jesus queria encontrar com Zaqueu e queria salvar a vida de Zaqueu e fazer com que a história dele fosse um testemunho para nós hoje. Uau, quem imaginava que subir naquela árvore iria
trazer a salvação para ele, e iria também ser um exemplo para milhares e milhares e milhares e milhões de vidas depois. Veja, olha o que Deus pensa ao nosso respeito, né? Às vezes nossos pensamentos são tão pequenos, mas Deus tem pensamentos muito maiores, e os caminhos de Deus são muito maiores. Davi pensava que estava indo apenas ali levar uma comida para os seus irmãos, mas nos pensamentos de Deus, Davi ia ali para salvar uma nação. Talvez você pense que você está indo só num trabalho, mas Deus está vendo lá na frente o que Ele vai fazer com você através desse trabalho. Talvez você pensou, não, eu vou apenas mudar de país, mas pode ser que Deus então já tenha algo muito maior que você imagina nesse país, que você não sabe. Mas Deus é esse Deus, que os caminhos deles, os pensamentos deles são maiores do que os nossos. E olha como Deus fez com Davi, olha como Deus o levantou de uma maneira extraordinária. Ele pensava que apenas estava servindo o seu pai e indo lá servir os irmãos e ver como é que estava a guerra. Mas ali Deus começa a levantá-lo de uma maneira poderosa e gloriosa. Por isso, apenas se entregue a esse Deus, que tem os pensamentos maiores do que os seus, que tem caminhos maiores que os seus. E com certeza você vai experimentar o que você nunca experimentou. E você vai ver o que você nunca viu. Porque esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nos surpreende. Aleluia. Vai te surpreender também. Em nome de Jesus. E versículo 10 e 11 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uau, que promessa poderosa da palavra de Deus. A ilustração é a seguinte: assim como a neve e a chuva caem, e elas não voltam em forma de vapor, não é verdade? Sem que antes elas reguem a terra e façam com que as sementes elas venham a produzir frutos. Assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. O fato de você estar se expondo à palavra de Deus aqui, a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela designou. Deus está designando palavras ao seu coração nesses dias. E essa palavra tem um propósito de nos transformar, propósito de que essas sementes produzam muitos frutos abundantes. Não é por acaso que você está aqui hoje. Com certeza Deus está plantando, semeando no seu coração. O fato de você ouvir a palavra, você está sendo semeado pela palavra. E assim como as chuvas e a neve não voltam ali para os céus antes que faça brotar sementes e dê pão, né, e dê alimento, assim também a palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrar e ela vai produzir fruto. O fato hoje de você ouvir aqui a palavra está sendo semeada e essa palavra vai produzir fruto. E quanto mais sementes você recebe, mais frutos virá, mais coisas acontecerão. Por quê? Porque você está sendo semeado pela palavra de Deus, você está sendo semeado pelo Senhor, você está recebendo, aleluia, sementes, são sementes espirituais. Então, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Ou seja, a vontade de Deus vai ser estabelecida à medida que nós recebemos a palavra de Deus. Então o fato de você estar aqui hoje é porque Deus quer, de fato, produzir algo em você. Tem algo da parte de Deus. Quando você ouve, quando você recebe a palavra de Cristo, a fé é gerada, coisas acontecem. Sabe, milagres começam a ser produzidos, porque uma fé é gerada. Daqui a pouco essa fé começa a crescer dentro de você. E talvez coisas que você antes não fazia, agora você tem um desejo de fazer.
Daqui a pouco você começa a investir no reino de Deus como você nunca investia. Por quê? Porque a palavra foi semeada. Você começa a dar valor nas coisas dos céus que você não dava. Por quê? Porque você está sendo semeado. A palavra está sendo plantada no seu coração. Se você ouvir com ouvidos de quem quer receber, de que é mais do que um conhecimento, mas é um alimento espiritual, é uma semente que está sendo plantada, eu tenho certeza que essa semente vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Há uma colheita extraordinária vindo sobre a sua vida. Nesses dias nós temos semeado, esse ano todo, semeando a palavra. Muitos de vocês têm estado aqui todos os dias. Eu tenho certeza que você vai receber uma colheita abundante. O solo é o seu coração, o solo fértil é o seu coração disponível para ouvir, com certeza vai produzir frutos. Então meu pai é agricultor, então ele planta. Quanto mais tem terra para ele plantar, mais também vai ser o quê? A produtividade. Quanto mais sementes se joga no solo, mais também vai ser o fruto. Então veja, nós estamos aqui para sermos semeados, para que a palavra de Deus entre, para que cumpra a vontade de Deus e que aquilo que Deus quer fazer na sua vida possa se cumprir em nome do Senhor Jesus. Por isso se alegre em ouvir a palavra. Se alegre em ter essa disposição, como você está tendo de ouvir a palavra de Deus. Ouça todos os dias. Seja cheio da palavra. Com certeza, Deus irá se mover. Deus moverá de uma forma extraordinária no seu coração. E se nesses dias você tem recebido muitas sementes, é porque Deus está preparando para você também uma grande colheita. Prepare-se para colher o que você nunca colheu. Porque com certeza você está sendo semeado, né? Deus está semeando no seu coração como nunca antes. Então quer dizer que também as sementes vão germinar e elas vão produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Então apenas agradeça ao Senhor por estar sendo semeado nesses dias, porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que poderoso esse capítulo também de Isaías 55, em que nós vemos que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos do Senhor são maiores que os nossos, e que a palavra está sendo semeada no nosso coração e vai produzir abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos dar revelação do que Cristo fez na cruz, morrendo em nosso lugar. Nós compartilhamos Isaías 53 e também Isaías 55. Aleluia. Pai, obrigado porque um dia o Senhor naquela cruz morreu por nós. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou com o teu amor. O Senhor levou a nossa morte e nos deu a sua vida. O Senhor levou o nosso pecado para que nós pudéssemos receber a tua justiça e pudéssemos ter paz e sermos livres da culpa e da condenação. Obrigado porque na cruz o Senhor nos alcançou, na cruz o Senhor nos libertou, na cruz tivemos a vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor com que nos amou. E nós sabemos, Pai, que nós queremos ter um coração para o Senhor nesses dias, para buscar o Senhor enquanto podemos achar. E o nosso coração esteja voltado para as coisas dos céus, para que nós possamos também ter a revelação de que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, os teus caminhos são maiores do que os nossos, para que possamos desfrutar de bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor. E obrigado porque a tua palavra tem sido semeada no nosso coração. E por isso nós podemos se alegrar. E por isso nós podemos crer que também haverá uma grande colheita para nós. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos uma grande colheita espiritual. Porque sementes espirituais são sendo plantadas no coração dos meus irmãos. E por isso haverá grande frutificação, grandes bênçãos de alegria, de paz, de vida, em o nome do Senhor Jesus. Assim creio, assim declaro, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que bênção poder compartilhar com você essa palavra. Que você tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do favor de Deus. A abundância de Deus está sobre a sua vida. Não deixe também de escutar todos os dias aí a live que nós fizemos no ano passado. Estamos postando aí no YouTube.
E se você ainda não está no nosso canal, se inscreva e receba essas ministrações também, para que você creia num Deus que é abundante, num Deus que faz abundantemente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tem um Deus abundante. Aleluia, glória a Deus. E para aqueles que estão por aqui nos Estados Unidos, né, são irmãos aqui da nossa igreja, estão aqui, ou da Q8, nós estamos, vamos ter uma vigília no sábado, vai ser uma grande bênção, vamos buscar o Senhor. Né? Às 8h45, no prédio ali da Q8, vai ser uma grande bênção, Deus vai se mover de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E amanhã estamos de volta, pela graça de Deus. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, pela minha família, amém? Pelo meu ministério. E compartilhe o que você tem recebido aqui. Outros vão receber também. Em nome de Jesus, amém? Um grande abraço.